Olá pessoas, meu nome é Rafael, sou professor de ciências e nós vamos para mais uma aula do sétimo ano. O tema da aula vai ser sobre os biomas do Brasil, mais especificamente da Amazônia. Nós vamos dividir essa aula em algumas partes porque nós temos vários biomas, tá? Antes de entender o que é bioma, a gente tem que entender o que é um ecossistema. Como eu já disse na aula anterior, um ecossistema ele junta fatores bióticos, que são seres vivos, e os abióticos, que são seres não vivos, tá? Esses dois fatores vão formar o ecossistema. Bom, neste caso, então, o bioma, o que ele vai ser? Ele vai ser um espaço geográfico. Tá? Um espaço geográfico vai contar com vários ecossistemas, só que esses ecossistemas agrupados eles vão formar um bioma que tem clima, vegetação e solo específicos, ou seja, são vários ecossistemas que compartilham de características em comum. Tá? Então nós vamos ter no nosso Brasil 6 biomas principais. Tá? Quais são eles? Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal e o Pampas, também conhecido como Campos Sulinos. Como vocês podem ver, os biomas brasileiros estão distribuídos no nosso mapa da seguinte maneira, né? Acompanhe aqui a legenda, cada cor tem um bioma, tá? Então veja que a nossa Amazônia, que está em verde aqui, né? Ela compreende aqui aos estados do norte, né? No caso Amazonas, Pará, Acre, Roraima, Amapá, Rondônia, parte do Mato Grosso, parte do Maranhão, tá? Então, na região norte predomina a Amazônia, que é o tema da aula de hoje. Nós podemos ver aqui, ó, no centro do Brasil, nós temos o Cerrado, que é justamente o nosso bioma, tá? Nós temos aqui a Caatinga, que é o bioma típico do Nordeste. Nós temos o Pantanal, que é bem pequenininho aqui, ó, está no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nós temos aqui o Pampas, que exclusivamente no Rio Grande do Sul, e toda essa área verde clara aqui é a nossa Mata Atlântica, que fica predominantemente no litoral brasileiro. Como vocês podem ver aqui, eu separei uma imagem de cada bioma para que vocês possam diferenciar, né? Aqui nós temos um exemplo da Amazônia. Vocês veem aqui, ó, que a característica delas tem uma mata bem fechada. Nós temos aqui a Mata Atlântica, que é essa segunda foto. Vocês podem ver que a vegetação ela é mais bonita, exuberante, né? Nós temos aqui, ó, essa aqui aposto que vocês já viram, né? Aí na região onde a gente mora, que é justamente o Cerrado, né? Veja que é uma vegetação típica do Cerrado. Como vocês podem ver aqui, ó, uma parte bem gramada. Esse daqui é justamente o Pampas, tá? Porque ela é uma área que predominantemente tem gramíneas. Aqui nós temos a nossa Caatinga, que é o nosso sertão. Pode ver que ele é um ambiente bem seco, tem muitos cactos. E, por fim, nós temos o Pantanal aqui, ó. Você pode ver que é típico de áreas alagadas, tá? O Pantanal. Então veja que o nosso Brasil ele é um país continental, ele tem uma área muito grande, por isso que nós vamos ter vários ecossistemas diferentes, vários climas, né, vários tipos de umidade, lugares que chove mais, que chove menos, por isso que nós temos essa grande diversidade de biomas. Bom, na aula de hoje nós vamos falar da Amazônia, tá? Como vocês podem ver, ela compreende toda a região norte do nosso Brasil, né? Com exceção aqui de um pedacinho do Tocantins, né? Mas veja, a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, tá? O que é uma floresta tropical? Ela é basicamente uma floresta com mata muito fechada que tem um clima quente e úmido, ou seja, chove bastante, tá? Então veja lá, a temperatura média anual é acima dos 20 graus Celsius, tá? Então lá dificilmente vai fazer frio. Tudo bem? Se um dia você for para lá, lembre-se que é quente e úmido. E veja, lá não tem uma estação chuvosa igual aqui, lá chove o ano inteiro, então todo ano vai estar chovendo lá, tá bom? Lá também nós temos a maior biodiversidade do mundo, tá? É lá que se encontra muitos animais, muitas espécies de plantas, muitas espécies de animais se encontram na Amazônia. Então veja, uma das características principais da Amazônia é ter árvores muito altas, tá? Que podem chegar a mais de 20 metros de altura.
Tem árvores que chegam até a 50 metros de altura. Seria mais ou menos a metade do Congresso Nacional. Lá tem muita biodiversidade, tá? Entenda por biodiversidade não o número de bichos que tem lá, ou árvores, né? Mas de espécies. Então veja, lá abrange 25% de todas as espécies de seres vivos do planeta. Isso quer dizer o quê? Uma a cada 4 espécies que existem no planeta está na Amazônia. É muita coisa, tá? Olha que interessante, a Amazônia ela tem um solo pobre em sais minerais, tá? Aí você pergunta, bom, mas como é que um solo pobre em sais minerais pode gerar árvores tão gigantescas? Neste caso, a explicação está justamente pela alta umidade, porque chove bastante, e porque as folhas das árvores caem, os animais morrem o tempo inteiro, né? Isso vai gerar uma fina camada orgânica bem na superfície, que logo é absorvida por essas árvores. Então veja, o solo lá é pobre, mas tem muita abundância de árvores e altas, né, por causa justamente da quantidade de chuva, de água que tem. Ou seja, o clima lá é propício para esse tipo de coisa. Nós podemos ver aqui, né, algumas comparações. Veja aqui o tamanho da pessoa no pé da árvore, né? Nós temos aqui, ó, outras pessoas aqui olhando para cima. Bom, essa parte onde nós temos árvores altas e terra firme, né, ou seja, que não é alagado, nós chamamos esse ecossistema de mata de terra firme, tá? Então lá onde tem árvores altas, né, muita vegetação e você pode andar livremente, lá é a chamada mata de terra firme. Nós temos aqui também, ó, as regiões que são alagadas, tá? Por quê? Porque lá, como chove muito, então pode ter regiões com um relevo mais baixo que podem se alagar facilmente. E aí, essa parte alagada, ela é chamada de igapó, tá? Como se fossem mini riachos. Quando chove menos, ela fica vazia, mas quando chove muito, ela enche muito rápido, né? E nós temos também a mata de várzea, que é como se fosse uma transição entre a terra firme e o igapó, né? Quando chove bastante, ele inunda, e quando para de chover, ele desce o nível da água. Bom, como vocês podem ver aqui, ó, uma planta típica da Amazônia é justamente a Vitória Régia. Veja que a Vitória Régia, ela parece um prato, né? Parece uma bandeja, não é? É uma planta bem exótica e faz parte aí da mata da Amazônia, né? Bom, aqui nós temos um outro exemplo, que não é a castanheira do Pará, que é típica de lá, né? Você já deve ter comido castanha do Pará, então ela é típica da Amazônia, tá? E aí nós temos aqui, ó, a gigante da Amazônia, que é a Samaúma, tá? Essa árvore aqui, ela é uma árvore muito grande e tem a madeira muito boa, por isso que ela atualmente está ameaçada até de extinção, tá bom? Veja só o tamanho da casinha aqui para você ver o tamanho da árvore. Aqui nós temos também uma que vocês conhecem, que é a seringueira, de onde extrai o látex, que é usado para fazer borracha, tá bom? Também típica de lá. Aqui nós temos a fauna da Amazônia, né? Como vocês podem ver, onça pintada é de lá. Nós temos aqui a suarana, né? Que é como se fosse um leopardo. Nós temos aqui também a jaguatirica. A jaguatirica também tem aqui no Cerrado, né? Nós temos aqui também a ariranha. Ariranha, esse bicho aqui é perigoso, né? Olha o peixe-boi aqui, né? Que também, inclusive, é uma espécie ameaçada de extinção. Aqui um dos maiores peixes do mundo, que é o pirarucu, né? Que é típica da Amazônia. Nós temos aqui um animal tão temido, né? Que é a sucuri. Aqui nós temos a jiboia, né? Que muita gente acha que ela tem veneno, mas ela não tem veneno. Ela mata as presas igual a sucuri mata. E nós temos aqui um dos símbolos da Amazônia, que é o boto cor-de-rosa. Veja que o boto ele é como se fosse um golfinho, né? Só que de água doce, tá bom? Aqui nós temos a arara canindé. Veja só a beleza deste animal. Por isso ele está tão ameaçado de extinção, né? Nós temos aqui o tucano e nós temos o jabuti, que é diferente de um cágado, que é diferente de uma tartaruga. Pesquise aí no Google a diferença entre eles. Veja, pessoal, que esses animais aqui, eles têm uma beleza muito exótica, então eles são muito caçados pelo mercado clandestino, né?
de venda de aves e tudo mais. Por isso que eles estão muito ameaçados. Então veja, pessoal, eu sou totalmente contra, né, a manter pássaros presos em gaiolas, porque pássaros foram feitos para voar. Esses bichos aqui, quando eles são comercializados no mercado negro, eles são muito maltratados, são enviados em caixas para o exterior. Então, pessoal, é uma prática realmente lamentável, tá? É muito melhor você ver esse bichinho voando pela natureza do que ver ele preso numa gaiola, tá bom? Vamos falar então da bacia hidrográfica da Amazônia, tá? Quando eu falo de bacia hidrográfica, é a quantidade de água que tem lá. Veja, lá ela tem 20% de toda a água doce do mundo, tá? Água doce, obviamente, exclui a água do mar, que é aquela água própria para a gente poder utilizar, tá bom? Então veja, 20% significa que isso significa que se a gente pegasse toda a água doce do mundo e enchesse numa garrafa de 2 litros, né, essa de Coca-Cola, 400 ml estariam na Amazônia, ou seja, 2 copos. Você vê o tanto, né? E eu estou falando só da Amazônia, não é do Brasil todo, não. Tá? Então veja, lá tem mais água do que em toda a Europa, tá bom? É por isso que a Amazônia ela é tão importante, não só para o Brasil, mas também para o mundo. Tá? E nós temos aqui também o segundo maior rio do mundo, só perde para o Nilo, tá? Do Egito, tá bom? Que é o rio Amazonas. Então veja aqui, ó, nós temos um exemplo aqui do nosso rio Amazonas. Então veja que nós temos 2 rios aqui, né? Nós temos esse rio mais escuro aqui, que obviamente vocês devem saber, é o Rio Negro, e nós temos o rio Solimões, tá? O rio Solimões ele é uma parte do rio Amazonas que entra no Brasil, né? E ele também tem esse nome de rio Solimões. Mas vai chegar uma parte que ele vai encontrar com este rio Negro, e aí nós teremos justamente o encontro das águas, tá? Nós temos o rio Negro e o rio Solimões. Esses 2 rios eles vão se juntar e continuar o curso do rio Amazonas, tá? Por que o rio Negro ele é dessa cor e o outro, o Solimões, é todo barrento? Justamente porque o rio Negro ele é mais limpo, ele é mais claro, tá? Já o rio Solimões ele é um rio que vem com muito sedimento, com muita terra, muita pedra, então por isso que ele é desse jeito. Obviamente que esse fenômeno aqui, né, o encontro das águas, ele é muito bonito. Ó, tem um botinho aqui, né? Depois, obviamente, que essas águas elas vão se misturando, se diluindo e fica numa coloração só, tá? Mas quando eles se encontram, acontece esse fenômeno aí. Bom, pessoal, então resumo. A Amazônia ela fica localizada na região norte. Seu clima é quente e úmido, chove o ano inteiro. O seu solo é pobre, tem a maior biodiversidade do mundo e também a maior bacia hidrográfica do mundo. Bom, esta foi a aula sobre a Amazônia. Nós nos vemos na próxima aula. Até mais.